Nunca foi tão fácil para o brasileiro conseguir crédito. O mercado pouco exige do pagador, a compra é parcelada a perder de vista, muitas vezes sem entrada, o financiamento é quase ilimitado. Para quem sabe gerir o dinheiro, isso significa boas oportunidades. Mas para quem gasta sem pensar e ultrapassa o próprio limite, pode ser um enorme problema. Esse é o assunto do Conexão Pública de hoje e aqui conosco o economista e secretário de Planejamento e Gestão de Biguaçu, Felipe Asmuns, e o consultor financeiro e administrador de empresa, Richardson Ribeiro. Muito obrigado pela participação de vocês e sejam bem-vindos ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. Richardson, para a gente começar a entender esse assunto, o brasileiro nos últimos anos aí teve um crédito facilitado, né? Redução de IPI, financiamento imobiliário e muitas pessoas começaram a fazer muitas dívidas, muitas vezes sem pensar no montante total da dívida. Qual que é o problema que o brasileiro enfrentou e enfrenta hoje no pagamento dessas dívidas? O grande problema é a falta de planejamento. O brasileiro adquiriu a estabilidade financeira recentemente, nós estamos falando aí de 19 anos de existência do Plano Real, e de lá para cá nós percebemos que o crédito facilitado, as taxas de juros menores, cada vez mais decrescentes, apesar das últimas altas da taxa Selic para 9%, mas a gente consegue perceber que hoje o acesso ao crédito está muito mais fácil. Só que essa facilidade ela não veio ao encontro de um planejamento. Então as pessoas elas pegam o dinheiro, não sabem de que forma utilizar, se apossam do cheque especial como se fosse parte da sua renda, por exemplo, usam limites de cartão de crédito como se fosse também parte do seu orçamento e depois se enfrentam dificuldades para poder lidar com essas situações. Então eu acredito que o planejamento resolve muitas vezes esses problemas. Qual que é a importância desse planejamento e por que esse planejamento financeiro das famílias é tão importante, é tão necessário? É importante porque é necessário equilibrar as finanças. É necessário que a gente consiga continuar crescendo. Nós temos sonhos e a gente quer ir atrás desses sonhos, como, por exemplo, realizar uma viagem, sair com a família, comprar um carro, uma casa. Assim como uma empresa ou como governo, a família ela também tem receitas e despesas, né? E ela precisa equilibrar essas duas variáveis. Correto. E quando a gente planeja, a gente aproxima os sonhos que estavam lá na frente para hoje. A gente consegue planejar uma aposentadoria, por exemplo, a gente consegue fazer um curso de línguas, consegue fazer um MBA, consegue fazer uma pós-graduação. Então esses sonhos ficam mais próximos quando a gente planeja. E por que você acha que o brasileiro tem tanta dificuldade em fazer esse planejamento? Porque como nós temos uma história recente de estabilidade econômica, apesar de nós ainda termos inflação, a inflação ainda ser alta, e os dados que são divulgados de IPCA são dados relativos a uma cesta, uma família de produtos, que na verdade os serviços eles têm aumentado muito mais do que aquela cesta de produtos que compõe o IPCA, mas ainda assim nós podemos dizer que nós vivemos uma estabilidade econômica. E isso fez com que a gente não conversasse em casa, que a gente não discutisse esse assunto com a família, que a gente não colocasse em pauta na mesa de almoço ou de jantar. Então, essa dificuldade, ela está porque é muito mais prazeroso ir ao shopping gastar, é muito mais prazeroso sair com os amigos para tomar um café, do que você ficar lá planilhando contas e vendo o quanto que sobra ou quanto que falta no final do mês. Então, por essa razão... Felipe, outro problema que o brasileiro enfrenta aí são os juros, as taxas de juros. No Brasil elas são altas, a gente sabe disso, mas o brasileiro muitas vezes ele tem dificuldade em entender o valor desse juro, né? O quão grande é essa taxa de juro. Você acha que falta uma educação financeira maior para o brasileiro poder não apenas olhar para a parcela, para o valor da parcela, mas também para o montante da dívida? Perfeitamente. O nosso entendimento é que as famílias não têm uma tradição desse planejamento financeiro e acabam se seduzindo muitas vezes pelas parcelas, né, longas, pelos valores baixos e tudo, mas não estão vendo aquilo que está embutido ali de custo. A ideia de um planejamento mais adequado vai fazer com que elas possam ter noção exatamente até onde elas podem investir e também tenham até a possibilidade de saber onde escolher a fonte de financiamento, que é outro fator importante, porque você pode ter taxas de juros diferenciadas de acordo com o que existe hoje no mercado, para você poder pensar a
melhor compra e a melhor forma de você adquirir o bem. Não se quer aqui induzir que não se consuma. O que se quer é que se consuma com consciência, com inteligência. Muitos brasileiros recorrem a um financiamento, eles pegam um empréstimo a uma taxa de juros mais alta para pagar o empréstimo mais antigo. Qual o risco dessa atitude? O risco da atitude é inadimplência, né? Inadimplência e na situação familiar, todos os problemas que isso pode gerar, inclusive de vida familiar também, né? Quantas famílias podem, inclusive, correr o risco de se desfazer em função de problemas até de natureza econômica, né? E até isso você pode vivenciar. Essa é uma preocupação que todo mundo deve ter. E eu acho muito inteligente essa proposta de curso, que é uma questão extremamente contemporânea. As pessoas passarem a raciocinar de maneira correta e inteligente sobre o seu planejamento financeiro, tanto para o consumo de curto e médio prazo, como também até pelas questões vinculadas à aposentadoria, o planejamento do seu futuro, né? As pessoas precisam tomar cuidado, porque senão a dívida começa a virar uma bola de neve mesmo. Esse é o grande risco. Acaba se tornando impagável. Exatamente, e aí a coisa fica bem feia, né? Existe o dito popular que fala que quem não faz dívidas não progride. Será que isso é uma verdade? Os Estados Unidos passaram por uma crise econômica financeira em 2008 que nos mostrou que a alavancagem financeira, na verdade, não é saudável. Hoje nós vemos que os países europeus estão enfrentando esse problema de alavancagem financeira. Então, na verdade, não necessariamente você fazer dívidas é bom, é um sinal de progressão. Exatamente. O outro exemplo, pelo lado contrário, é o Japão, que as famílias são, na verdade, financiadoras do desenvolvimento econômico no país, porque tem uma taxa de poupança elevadíssima, né? Inclusive que financiam até a nível internacional. Então aí a questão exatamente de uma educação onde você pode ter rendimentos, inclusive tendo superávit, né? E sabendo aplicar bem o seu recurso, né? Esse é o objetivo. Você sai só de um conceito que aparentemente era só empresarial, para agora ser um conceito de gestão da vida familiar no seu dia a dia, né? Exatamente. Richardson, e quando a família precisa começar a planejar, a ter esse controle financeiro? Qual é o momento certo para começar esse controle? O momento certo é agora. Mas principalmente quando a família já não estiver numa situação difícil, uma situação de endividamento elevado. Porque fica muito mais complicado você tomar as decisões. Então, o momento certo de planejamento é hoje, é começar agora. Não é difícil. Eu trouxe aqui um exemplo de duas planilhas simples e básicas que nós podemos visualizar na tela. E na primeira a gente pode perceber que existe uma sobra. Então eu planilhei aqui algumas contas básicas como água, luz, telefone, e embaixo nós vamos ver que no primeiro caso sobra uma reserva de caixa. E no segundo caso nós temos uma falta de dinheiro. Então nós temos hoje nas famílias brasileiras, por exemplo, a situação de falta e de sobra. Quando falta dinheiro, o que a gente tem que fazer? Nós temos que buscar fontes alternativas de renda, tirar aquelas velhas ideias do baú, como por exemplo, pegar roupas usadas e fazer um bazar com os amigos, enfim. Ou então, se eu sou criativo, se eu tenho aptidão para determinado tipo de coisa, eu posso colocar essa situação em prática. Por exemplo, eu sei fazer pão, eu posso vender pão para fora, como se diz na gíria popular. Então a gente criar fontes alternativas de renda é uma saída. Reduzir os gastos seria uma outra saída também. É muito importante a gente cortar gastos excessivos. Aqueles gastos que a pessoa tem, ela gosta daquilo, mas pode viver sem, né? Então, porque muitas vezes a gente consome, o consumo ele é de produtos supérfluos, produtos que não são essenciais para a nossa vida. Então, isso acaba nos arremetendo a um futuro triste. Gosta de ir no cinema, gosta de passear no shopping, fazer umas compras, mas no momento aí de dívida, esses gastos podem ser cortados. Exatamente. E no outro caso nós temos uma sobra, então quando tem uma sobra também a gente tem que saber trabalhar com isso. E de que forma? Montar um plano de ação, uma poupança para o futuro. Não posso esquecer que no futuro eu posso reduzir o meu ritmo de trabalho, eu posso deixar de fazer parte da população economicamente ativa e eu vou me aposentar, eu vou deixar de trabalhar. Então eu vou precisar ter uma reserva financeira para isso. Então é muito importante quando sobra a gente guardar. E a pessoa tem que estar preparada também por uma eventualidade, no caso até um profissional liberal, se ele ficar doente, ele para de trabalhar, ele para de receber também. Então Exatamente. Ele precisa ter essa reserva. Exatamente. E muito importante porque existem situações de emergência que a gente não pode contar. Uma doença na família, né? Ou uma situação de perda de emprego, ou uma situação de insolvência numa das empresas coligadas com a pessoa. Enfim, são situações de emergência que a gente não sabe que podem acontecer e para isso a gente precisa estar bem preparado. Exatamente.
Bom, o nosso tempo do primeiro bloco chegou ao fim, a gente vai fazer um pequeno intervalo e já volta com esse debate. Nós voltamos em instantes, então, hoje falando sobre educação e planejamento financeiros. Até já! Estamos de volta com Conexão Pública, hoje falando sobre educação e planejamento financeiros. Nossos convidados são o economista e secretário de Planejamento e Gestão de Biguaçu, Felipe Asmus, e o administrador e consultor financeiro, Richardson Ribeiro. Richardson, no primeiro bloco a gente falou então sobre essa necessidade das famílias terem o controle das receitas e das despesas. Muitas vezes as pessoas elas querem realizar um sonho e elas não pensam na receita que elas têm, se essa receita realmente consegue pagar esse sonho. O automóvel é um exemplo disso, né? Com a redução de IPI, crédito facilitado, muitas vezes as pessoas entram numa dívida longa e não pensam nos gastos extras que um automóvel pode ter. Exatamente. Sem contar que muitas vezes as pessoas fazem a compra de um veículo, de um automóvel, considerando a parcela que cabe no seu bolso, sem olhar as taxas e os encargos que estão por trás disso. Então eu trouxe um exemplo aqui para mostrar para o amigo de casa de o quanto um carro zero pode custar. Então nós temos aqui o valor do carro e as despesas que são decorrentes da manutenção desse carro, como o IPVA, o DPVAT, que é um seguro, mas nós temos também o seguro do carro, que corresponde a 7% muitas vezes do bem. Que também é importante, né? As pessoas precisam fazer. Exatamente. Tem mas um gasto nós temos com combustível, estacionamento, a lista de gastos com automóvel é grande, né? Exatamente. Manter um automóvel não é barato. Então, no final, o custo do automóvel acaba sendo muito mais alto do que o valor que eu paguei para a loja. O custo anual pode chegar aí a quase 50% do valor do bem anualmente. Então a gente tem que tomar cuidado para que esse sonho não se transforme num pesadelo. Uhum. O endividado, assim, muitas vezes ele procura um culpado para o problema dele, né? Mas, na verdade, essa não é a melhor alternativa. Quais os passos que o endividado deve tomar para resolver esse problema? No meu entendimento, eu acho que o principal passo é aproveitar os ensinamentos do curso que o professor, né, e o consultor Richardson está tocando, no sentido de conhecer a realidade a fundo do seu processo de endividamento, planilhar isso. As pessoas têm que investir no tempo de levantar os dados com precisão e, a partir daí, fazer, no meu entendimento, até um desenho de fluxo de caixa mesmo, no sentido, né, do que vai ser as suas receitas futuras, as suas despesas correntes e o que está comprometido, para ter um planejamento de longo prazo, para poder, inclusive, ver quando é que vai sair da situação crítica, né? A ideia, eu vejo que a grande vantagem desse curso está exatamente nesse sentido, de se trazer ferramentas que façam com que a pessoa consiga ter visibilidade sobre a situação e não fique levando, como se diz na gíria, de barriga, né? Ou deixando que a coisa flua solta, né? Eu acho que a grande importância é isso, a pessoa ter um desenho claro da situação atual, da projeção como é que ela vai se reorganizar. Também implica, no meu entendimento, numa situação de natureza familiar, inclusive de conscientização em casa sobre a questão do consumo responsável. Se fala muito nisso hoje, em termos de sustentabilidade, né, o consumo responsável. Então você vai ser, se você está numa situação de endividamento, mais responsável ainda esse consumo tem que estar, para que você não fique na situação de dificuldade. Em parceria com o Richardson, né, Felipe, vocês estão implantando em Biguaçu um curso para as famílias do município poderem ter um controle maior da sua saúde financeira. Conta pra gente como é que está esse projeto. Esse projeto, ele é uma parceria com a extensão universitária da UDESC. A Prefeitura Municipal de Biguaçu, junto com a UDESC, estão conveniando um termo de cooperação técnica para N projetos, vários projetos, vinculados ao Escritório Municipal de Projetos que estamos implantando agora na administração municipal. E esse é o primeiro produto, nós temos satisfação de estar trazendo esse primeiro produto, que é um curso que vai ser dado na Associação dos Moradores da Praia João Rosa, mas está aberto a inscrições através do CRAS, as pessoas podem procurar então o Centro de Referência de Assistência Social. Estão abertas, né? Então no Centro de Referência de Assistência Social ou junto à Secretaria do Orçamento Participativo também, no sentido de se inscreverem para
participar desse curso lá na Associação dos Moradores da Praia João Rosa, que é um dos bairros mais populosos do município e que a gente entende que já está tendo bastante inscrição, a gente está bastante satisfeito. Essa parceria é muito profícua e a gente quer agradecer muito ao Udesc por estar colocando a Habilis, que é o setor vinculado a esse extensionismo, que vai desenvolver uma série de projetos, e esse é o primeiro projeto, que estamos muito satisfeitos de receber o Richardson lá junto conosco. Nós temos até secretários empolgados querendo participar, pedindo para participar, e funcionários da própria prefeitura, que entendem da validade desse empreendimento. E ele está muito vinculado a uma questão central, que é o fato de que Biguaçu é o 4º município de Santa Catarina, e apenas 5 até hoje fizeram, signatário dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio da ONU. Esse é um projeto de natureza sustentável, voltado à sustentabilidade social, ao desenvolvimento social. Portanto, é um projeto extremamente comunitário. Ele é um projeto para a população. Richardson, para os participantes desse projeto, desse curso, quais são as principais orientações que você vai passar para eles? Orientações como essas que a gente viu, eles vão receber uma agenda financeira, que consiste numa planilha que eles vão poder preencher a caneta, lápis em casa, e que vai valer para o ano todo, para que eles possam praticar. Não adianta a gente ficar na teoria sem praticar. Então, esse curso é aberto para toda a comunidade. Ele já foi desenvolvido em outras comunidades locais, como no Frei Damião, no bairro Trindade, também na igreja. Vai ser desenvolvido depois no mês de outubro ainda. Então, a gente quer realmente levar para a comunidade, levar para a sala de aula um pouco mais de educação financeira, que é o que a gente percebe que no nosso país está muito carente. É aberto a todas as famílias, no caso, é importante também que crianças também comecem a participar e aprender desde cedo a ter essa familiaridade mais com os números, com esse controle financeiro. Exatamente. Crianças, jovens e adultos precisam saber que equilibrar as finanças é extremamente importante para a sua saúde física, mental e saúde do seu bolso. As escolas hoje elas já começam a buscar mais para esse lado, a ensinar as crianças a ter esse controle, ou a gente ainda está um pouco atrasado nesse sentido? Nós já avançamos bastante. Em 2009 nós tivemos o evento mundial da educação financeira no Rio de Janeiro, em que ficou comprovado que apenas 44% da população entrevistada nunca teve nenhum tipo de contato com a educação financeira. Em 2010 nós tivemos a implementação do ENEF, que hoje institui a entrada da educação financeira nas escolas, e a Udesc, fortemente com o projeto junto com a Prefeitura de Biguaçu, também está tendo muita abertura através da oficina Habilis, desenvolvida e coordenada pela professora Ivonete Ramos, e que permite o acesso à população, o contato com a população, ter essa educação financeira. Felipe, e quais são as consequências desse endividamento excessivo das famílias para a economia do país? O endividamento, seja ele privado ou público, se não estiver sustentado numa questão de desenvolvimento futuro de projetos, ele é grave, ele é danoso. Nós temos tido recentemente uma leitura clara de que a crise econômica financeira do Brasil neste momento, a repercussão da crise internacional, está muito vinculada a uma estagnação frente a um modelo que estava se baseando, professor, na questão do endividamento das famílias. Correto. E nós não podemos pensar mais assim, nós temos que pensar num projeto sustentável, de uma economia que se desenvolve sustentada, no sentido de não apenas pensar em endividamento das famílias, mas sim na capacidade de investimento das famílias. Eu acho que essa que é a inversão de valores que nós temos que pensar para o futuro do desenvolvimento do país, para ser um país realmente primeiro mundo, que esse é o nosso objetivo. Então, o grande problema econômico está nisso. É o fato de que nós temos que mudar esse conceito de transformar as famílias em devedoras, em poupadoras, gerador, então, de um capital que pode ir para o setor produtivo, seja ele de grande, médio, pequeno porte, mas que vá para o setor produtivo para gerar mais renda e emprego sustentável. Esse é o objetivo. Iniciativas como essa que a gente apresentou aqui vêm nesse sentido de contribuir para essa mudança. Bom, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Agradeço muito a participação de vocês aqui no nosso programa. Nós é que agradecemos a oportunidade. Muito obrigado, Biguaçu agradece. E o Conexão Pública vai ficando por aqui. Nós voltamos na semana que vem com novos assuntos, sempre sobre a administração pública. Até lá.